Esse é o Labcast, segunda temporada, Empreendedorismo Feminino, quarto episódio, Aprendendo a Empreender. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Labcast, o podcast do Lab Fê Comércio, nosso hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho. Eu sou Camila Tubin, gestora de comunidade nesse espaço, e tenho o prazer de conduzir mais este episódio que leva como tema o empreendedorismo feminino. E aqui nós temos hoje uma convidada super especial. Ela é administradora, empreendedora, mentora e mãe da Cecília. É a Carolina Niederal, correto? Tá bom. Ela tem aí uma longa trajetória já, né, Carol? Como apoio ao ecossistema de inovação na validação e modelagem de negócios para startups e negócios de impacto positivo. É fundadora do WeClosed, já atuou como consultora da Semente Negócios e apoio a centenas de empreendedoras através dos programas de desenvolvimento de startups. Correto? Isso aí, correto. Bom, seja muito bem-vinda a esse episódio. Obrigada por ter aceitado o convite. E a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre aprender a empreender, né? Então, essa é a nossa temática aqui, para falar um pouco sobre quais caminhos trilhar, né, para as mulheres que querem percorrer aí esse caminho do empreendedorismo. Então, temos aqui algumas temáticas. E a primeira pergunta para a gente dar o start, então, no nosso bate-papo é saber quais soft skills são primordiais hoje para a mulher que quer se tornar empreendedora. Camila, antes de tudo, queria te agradecer pelo convite, né? Para mim é um privilégio estar aqui podendo fazer esse give back, né, de tudo que eu recebi no meu processo como empreendedora. É muito importante essa união do ecossistema e como a gente pode colaborar para o desenvolvimento de outras mulheres, de outros negócios. Então, para mim é um prazer e um privilégio poder compartilhar a minha história e experiência aí, apoiando outras empreendedoras, empreendendo na prática e hoje estando à frente também dos programas de inovação junto do Sebrae, que eu acho que é bem relevante e acaba me colocando numa posição bem privilegiada, assim, de entender os desafios e de pensar em soluções que possam ajudar essas empreendedoras ou empreendedores a inovar na prática. Então, em relação a soft skills, assim, e aí tudo que eu puder compartilhar sempre vai ter um mix da Carol empreendedora com a Carol gestora desses projetos, né, em contato com essas centenas de empresas, de negócios que já passaram por nós e do meu trabalho como mentora também. O que eu percebo muito na prática é que a gente sempre começa a querer entrar nesse processo de inovação ou num processo de empreendedorismo, seja tradicional ou não, por causa de uma inquietude, né? Então, eu me sinto inquieta com alguma questão que eu quero resolver. Normalmente, essa inquietude começa no nosso entorno, alguma coisa perto de mim, seja na minha vida pessoal ou no meu trabalho, que eu enxergo que existe uma oportunidade que precisa ser melhorada. E normalmente a gente acaba colocando muito do nosso pessoal quando a gente vai querer sair dessa inquietude do meu olhar como empreendedora para um olhar de negócio. E a primeira soft skill que a gente precisa ter é, se sentir desafiada com o olhar pessoal, mas sempre buscar entender o olhar daquele que também, além de mim, sente esse problema. Então, olhar o problema a partir da perspectiva de mercado. E isso é super batido, qualquer pessoa que vai pesquisar vai encontrar, né? Procure entender quem é seu público-alvo, procure entender o olhar do mercado. Porque 42% das pessoas que buscam inovar, elas acabam parando no processo inicial, justamente porque elas desenvolvem algo que o mercado não quer. Isso significa que 42% dos negócios que estão começando não atendem uma necessidade real de mercado. Então a gente precisa parar para pensar, estou me sentindo desafiada a resolver um problema. Esse problema é real? Não só da minha perspectiva como empreendedora, mas da perspectiva de mercado também? Existem outras pessoas além de mim, além dos meus amigos, né? Além das pessoas que estão me dizendo que a minha ideia é super legal, mas que também sentem esse problema? Então, a primeira soft skill que eu preciso buscar desenvolver, ou que eu preciso ao longo de todo o processo, isso vai acontecer não só no início, mas ao longo de toda a jornada, é me perguntar se
aquilo que eu estou tendo como uma afirmação, eu acredito que existe esse problema, eu consigo validar a partir da perspectiva de mercado, né, com evidências reais, perguntando, fazendo um processo de exploração, de validação que me traga essas informações? E aí, juntando um pouquinho com isso, a segunda soft skill super importante para esse processo também é ter consciência, não tomar decisões baseadas em fatos e dados e não só através daquilo que eu... Da tua ótica. Da minha ótica, daquilo que eu digo, eu estou sentindo que é por esse lado, sabe? Eu sou muito essa pessoa que digo assim, eu estou sentindo, existe um cosmo, um universo que está me direcionando para esse lado. Mas além disso, a gente está falando sobre risco e sobre inovação, que envolve muita incerteza. Então, o processo que a gente diminui esse risco é justamente trazendo, dando pequenos passos, digamos assim, que vai fazendo com que o próximo passo seja mais claro no risco que eu estou tomando. Então, tive minha primeira ideia ali, será que realmente é um problema real? Bom, vou conversar com pessoas para entender como elas se sentem em relação a isso. Isso já te tira da zona de nossa, vou investir todo o recurso que eu tenho aqui, seja um recurso financeiro, seja um recurso de tempo, seja um recurso mobilizando outras pessoas, seja um recurso de estrutura para desenvolver algo que eu não sei se existe realmente uma demanda de mercado. E aí muitas pessoas chegam e me perguntam assim, Carol, será que essa ideia é boa? Será que eu posso investir nessa ideia? Eu não sei te dizer se essa ideia é boa, ou não sei te dizer se essa ideia tem potencial, porque você não está me apresentando fatos e dados que possam te indicar esse caminho. Então, se a primeira soft skill é uma soft skill baseada em sair desse apaixonamento, o que eu gosto sempre de falar, não seja apaixonado pela sua ideia, seja apaixonada, né? Não seja apaixonado pela sua ideia ou pela sua solução, seja apaixonado pelos problemas que você está tentando resolver. Porque uma solução ou uma ideia, ela vai se encaixar dependendo das necessidades no mercado daquele público e pode ser que a primeira versão não seja mais adequada e você vai mudar para a segunda ou para a terceira. Então, se a primeira é não estar apaixonado, a segunda é buscar realmente informações reais, evidências reais, que minimizem os riscos, então, das incertezas que a gente está inserido dentro desse processo de inovação, para a gente poder dar os próximos passos um pouco mais firmes. E é lógico que um processo de inovação, e aí eu já linko com a última e terceira soft skill, que é estar disposto a correr riscos também, né? Se a gente está falando de inovação, a gente está falando em correr risco porque é um ambiente extremamente incerto. Então, se eu não tenho um perfil que está disposto a correr risco, né? E aí eu começo a olhar para toda a minha trajetória anterior. Como foi o meu movimento anterior? Quais foram as escolhas que eu tomei? E no que essas escolhas foram baseadas para eu entender se eu tenho um perfil mais aberto à tomada de risco ou mais fechado a essa tomada de risco. E aí, a partir disso, eu consigo entender se eu preciso desenvolver um pouco mais essa habilidade ou essa característica, ou se daqui a pouco eu preciso somar isso com outras pessoas que deixem o processo um pouco mais seguro, né? Nossa, Carol, muito interessante que tu trouxeste que a pessoa ela precisa se apaixonar pelo problema e não pela ideia, porque realmente quando a pessoa tem aquela ideia, ela abraça como se fosse a melhor, né? Tá tudo dentro da expectativa dela, vai dar certo. Mas o cliente lá na ponta precisa validar e precisa dizer se realmente é um problema, aquela solução está resolvendo um problema real, enfim, é bem interessante isso que tu trouxeste, assim, é um desafio, né? Se apaixonar pelo problema. É um grande desafio, exatamente. E o desafio é sempre ter esse olhar, a gente sempre diz que existem algumas características que vão acompanhar esse empreendedor, principalmente nesse momento inicial de exploração e de validação dessa ideia. E aí dentro das características que esse empreendedor precisa ter, principalmente nesse início, é uma característica de empatia, né? O quanto eu consigo me colocar no lugar do outro, sair da minha perspectiva e conseguir enxergar a realidade do outro para validar, né, se existe realmente um problema e uma oportunidade. E aí como é que a gente consegue ver isso na prática, né? Se eu vou numa pessoa... Bom, tive uma ideia.
plim, acordei um belo dia, eu tô lá tomando banho, né, e tive uma ideia, e aí eu vou pensar, nossa, essa ideia é genial. E sabe como é que é a nossa cabeça, né? Sim. A ideia já saiu lá do nosso momento do banho, ou que eu tô acordando, do meu sonho, e tá indo, sei lá, tô me tornando super milionária, sou a próxima capa ali do Lab, da Fecomércio, por exemplo, sabe? Já tô com a minha startup lá, e a coisa já aconteceu. Tudo isso só na nossa mente, então a nossa mente é muito criativa. Sim. E aí, como é que a gente sai desse lugar, né? Quando eu vou conversar, e aí existe um processo que a gente chama de conversas exploratórias, elas servem pra gente ativar o modo empático, né, do nosso perfil empreendedor, e aí tentar ouvir a perspectiva a partir desse potencial cliente, ou dessa pessoa que a gente vai querer resolver e oferecer a solução. E aí, normalmente, o empreendedor que não usa esse perfil empático, ele vai te perguntar assim, você compraria essa solução? Então, Camila, você compraria essa caneca para tomar o seu café? A pessoa vai olhar da perspectiva de algo que o outro está oferecendo. Sim, eu compraria, mas não está inserido dentro de um contexto. Sim. Então, na prática, é totalmente diferente. Sim, é diferente. Pode ser que quando não... pode ser não, normalmente, com essa pessoa inserida num contexto e olhando para uma necessidade por um tempo, e aí tudo vai envolver quanto que isso vai custar, quanto que essa solução vai ser, por exemplo, ela vai servir mais como um remédio para tratar uma dor ou uma vitamina para potencializar um benefício, por exemplo, né? Então tudo isso vai depender do momento e do contexto que aquela pessoa vai estar inserida. Então a resposta, tu não sabe se vai ser realmente sim compraria ou não. Não compraria agora porque o preço está muito alto. Não compraria agora porque eu tenho outras necessidades. Não compraria. Entende? Então, tudo mais aprofundado, além do que compro ou não compro, sim ou não. É mais dentro de um contexto mesmo, como tu trouxeste, assim, bem interessante. Bom, Carol, agora ainda indo para a nossa próxima pergunta, existem muitas mulheres que trilham uma longa trajetória aí no CLT, né, carteira assinada, né, tem aí a sua trajetória consolidada, mas por uma inquietude, como tu bem comentaste no início, elas resolvem então empreender, né, no seu negócio. Mas muitas das vezes elas não sabem muito bem no que investir exatamente, no que ela vai direcionar esses esforços. Se ela começa a investir naquilo que está em alta, né, tá bombando agora tal segmento, é nisso que eu vou investir. Ou se ela vai pelo seu sonho, porque às vezes tem realmente aquelas mulheres que sonharam por muito tempo ser empreendedoras, vamos supor aqui, na área de eventos, né? Um salão de festa, promover eventos. Nossa, eu gosto tanto dessa área. uhum. Enfim, tem essas questões, né? Tem toda essa trajetória. Bom, agora eu quero mudar, né? Fazer a minha transição de carreira, né? Sair do CLT e empreender. Eu vou pelo caminho, que onde todo o mercado está me dizendo que é negócio, que vai dar certo, né? Ou vou para aquele sonho guardado lá que estava na gaveta. Eu acho que uma boa reflexão a se fazer, independente se a gente vai olhar para uma oportunidade de mercado, se a gente vai seguir um sonho mais de algo mais individual, é a gente pensar qual é a minha bagagem, né? O que eu trago? Porque é isso de fato que eu vou colocar e vou agregar para esse novo negócio que eu estou desenvolvendo, constituindo. Então, muitas vezes pode parecer promissor as oportunidades de mercado, mas existem muitas particularidades que eu só sei quando eu estou inserida dentro daquela cadeia de valor, dentro daquele contexto. Então, se a tua experiência, se a tua bagagem, se a mochilinha que você conquistou e todas as coisinhas que estão lá dentro não te ajudam nessa nova oportunidade que pode parecer muito promissora, eu digo que tome cuidado com essa decisão, né? Procure investigar um pouquinho melhor, procure entender, trocando ideias com outras pessoas que possivelmente já estejam inseridas, porque o risco de você acabar se colocando numa posição, num lugar que você não conhece, não entende a dinâmica, é muito maior do que você seguir por um caminho que você já conhece. Então, assim, quero sair da CLT, quero sair de carteira assinada, desse processo de bater cartão, né? Quero empreender com o meu negócio. Tem uma metodologia que eu gosto muito de utilizar, que ela se chama effectuation,
né? E ela foi desenvolvida por uma professora da Virgínia, que o nome dela é Sara Saravati, né? E ela tem 3 pilares: quem eu sou, o que eu sei fazer e quem eu conheço. Então, comece sempre por essas 3 perguntas, respondendo essas 3 perguntas, antes de começar a pirar na batatinha, assim, e querer mudar muito como estão as coisas, né? Porque saber quem você é vai te trazer a perspectiva de qual o melhor caminho para o teu perfil. Então, se a gente parar para identificar, digamos, um negócio mais tradicional, ele é mais baseado em previsibilidade. Então, uma padaria, uma loja, uma academia, por exemplo, eu já encontro dados históricos, outros negócios que eu posso me basear para fazer o meu. Então, muito mais do que criar algo do zero, o meu desafio com esse negócio tradicional é buscar dados, buscar quem já fez para estruturar o que eu preciso e aí progredir com a gestão desse negócio. Um negócio inovador é totalmente diferente, porque ele tem 0 previsibilidade, né? Se eu estou inovando, eu estou propondo algo novo, e algo novo não existe. Então eu saio da previsibilidade e vou para um lugar totalmente incerto, totalmente de risco. E o perfil dessa pessoa é muito diferente. Uma pessoa que tem previsibilidade, ela é uma pessoa que não... E aí, volta de novo na pergunta inicial ali que você tinha feito sobre as soft skills, né? Uma pessoa que vai se basear em um negócio mais tradicional, ele tem uma aversão um pouco maior a risco, quer calcular onde que ele quer chegar. Um negócio mais inovador precisa estar ciente que ele vai correr risco, mesmo que ele faça um processo de validação, e aí o caminho que ele vai seguir, ele é sempre baseado em evidências, sempre descobrindo o próximo passo, sempre em contato com o potencial mercado para fazer o processo empático, né? E aí a gente tem aqueles negócios de impacto positivo também, que além de propor uma inovação, além de se sustentar financeiramente, ele precisa gerar algo para a sociedade como um todo, né? Seja um impacto ambiental, seja um impacto social. Então, poxa, eu quero criar um negócio, mas eu também quero transformar a minha comunidade, eu também quero transformar o meu mundo. E aí, esse negócio, ele precisa olhar para o social, precisa olhar para o ambiental, mas ele precisa se manter em pé, porque ele não é uma ONG, né? Ele precisa dar lucro, ele precisa se manter financeiramente. Então, depende muito do perfil dessa mulher, e aí o caminho é quem eu sou, o que eu já fiz que pode me ajudar, e quem eu conheço principalmente, porque a gente não faz nada sozinho. Mesmo que eu vou trabalhar empreendendo sozinha, eu vou ser a minha equipe, existem parceiros e outras pessoas que vão tornar mais dinâmico, que vão me inserir dentro de que vão potencializar, digamos, a entrada em um determinado lugar, em um determinado ambiente, que vão me apresentar um novo cliente, que vão me colocar na vitrine, no cenário. Então, quem são essas pessoas que eu conheço e como essas pessoas podem me ajudar a alavancar o meu negócio também? Então, respondendo essas 3 perguntas, eu acho que é um ótimo caminho de autoconhecimento que essa mulher pode fazer antes de tomar uma decisão precipitada e colocar muita expectativa no que eu acho. Mas quais são as evidências, os fatos e os dados, de novo, né, que ela está buscando reunir para tomar uma decisão mais assertiva. Certo. O Sebrae, né, Carol, que vem aí da empresa do Sebrae, tem nesse viés muito forte o apoio ao empreendedorismo, né, as mentorias, essa busca por, de fato, desenvolver aí empreendedores, empreendedoras, e é parceiro também aqui no Lab FEComércio, né, está nos apoiando com o programa Startup in Lab, onde nós estamos promovendo mentorias para as startups, né? Então, é uma expertise muito evidente do Sebrae e por isso o Lab se juntou aí numa grande parceria com o Sebrae. Bom, nós estamos aqui promovendo mentorias, apoiando esses novos negócios, essas startups que estão aí em estágio inicial. E eu gostaria então que tu desse aí, digamos, um spoiler, vamos dizer assim, de quais os passos para o desenvolvimento dessas startups, o que normalmente é visto nessas mentorias para aquelas que chegam bem imaturas ainda, só com aquela ideia, não se sabe muito bem ainda como estruturar, né, esse modelo de negócio. Quais são aí os primeiros passos para o desenvolvimento de uma nova startup? Tá. Então, antes de falar do desenvolvimento, vamos só relembrar, né, um pouquinho do modelo de uma startup que é diferente, né, daqueles negócios tradicionais que a gente tinha, trouxemos como exemplo aqui. Então, uma startup, ela não é uma empresa ainda, ela está no processo de validar um problema e uma solução para no futuro se tornar uma empresa.
Então, o Uber era uma startup e hoje é uma empresa, o Facebook era uma startup e hoje é uma empresa, porque eles já conseguiram validar um modelo de negócio, ter constância, entender o que eles oferecem e como eles recebem, como eles capturam o valor do mercado, e hoje é muito mais a gestão desse negócio. É lógico que eles têm um perfil de inovação, porque eles estão sempre inovando, mas eles já se caracterizam como uma empresa. Quando eu estou começando, quando eu despertei para uma oportunidade e eu tento olhar para essa oportunidade, tentando gerar uma solução que seja inovadora, eu ainda estou num processo inicial de validação. E esse estágio inicial de validação, atrelado com uma disrupção para o mercado, ou seja, eu não quero colocar simplesmente qualquer coisa ou coisas que já existam. Eu quero fazer uma grande mudança em como as coisas são feitas hoje nesse mercado. Eu não quero propor algo que outras empresas estão propondo. Eu quero começar de uma forma totalmente diferente, que traga melhor benefício, que tenha um custo melhor muitas vezes, que gere mais valor para essas pessoas. Então, se eu estou fazendo melhor, com um custo menor e entregando mais valor, eu estou inovando. E todo esse processo, né, de estágio inicial, de fazer melhor, com custo menor, numa perspectiva onde a tecnologia muitas vezes ajuda essas empresas a escalar, ou seja, a entregar esse valor para muito mais pessoas, eu tenho uma startup, né? Eu estou formando uma startup. E aí, se eu estou trabalhando num negócio inovador e se inovação é igual a incertezas, o processo de desenvolvimento e de busca de validação dessas incertezas é totalmente diferente de eu criar um plano de negócio, porque o plano de negócio é baseado naquilo que já existe e naquilo que eu consigo consultar, que tem um histórico. Então, se eu não tenho onde consultar, se eu não tenho onde me basear, o processo ele parte por 6 etapas e é isso que a gente acaba compartilhando esse conhecimento com os empreendedores que passam pelo programa, né, para eles trilharem essa jornada de 6 etapas. Então a primeira etapa é, ok, identifiquei que existe uma oportunidade, como eu consigo validar que essa oportunidade é uma oportunidade grande o suficiente que vale a pena eu investir todo o meu tempo e o recurso, né? Então é o processo de exploração. O segundo momento é como eu engajo as pessoas que eu identifiquei que sentem esse problema e começo a aprofundar mais o meu olhar a partir da perspectiva dessas pessoas para o problema e tentar entender qual é a melhor solução, qual é a solução que melhor se encaixa para atender aquele problema. O terceiro passo é como eu desenvolvo a solução. E dentro do terceiro passo, eu tenho até, digamos assim, outras subdivisões, né? Porque é onde a gente vai criar o nosso mínimo produto viável. E esse mínimo produto viável, ele parte do princípio que eu preciso resolver aquele problema que eu detectei, gerar valor para essa pessoa com o mínimo de esforço possível. Então, normalmente, esse empreendedor, nesse momento, vai ter que ter ali uma pessoa técnica que possa auxiliar ele, se ele não tem essa capacidade técnica de desenvolver a solução, vai ter que ter uma equipe, né, que possa compor essas habilidades para desenvolver. E aí a gente tem algumas etapas. O protótipo é um tipo de MVP, é um tipo de mínimo produto viável, mas ele é o mais caro também. E aí a gente tem outras opções, né? A gente tem o MVP Mágico de Oz, que é quando eu simulo que já existe a tecnologia, mas na verdade sou eu que estou lá por trás fazendo tudo. Eu tenho o MVP Concierge, que é quando eu sou o MVP, eu sou a solução e conduzo a pessoa para resolver aquele problema. Então, existem vários mecanismos que a gente pode utilizar para resolver o problema, sem necessariamente investir tanto dinheiro em algo que eu sei que ainda precisa de maturidade. O quarto estágio é, bom, eu já tenho uma solução, eu sei que existe uma oportunidade, eu já engajei pessoas, agora eu preciso criar o meu processo comercial, eu preciso vender. E a gente tem como princípio de um negócio inovador a validação mesmo desse negócio quando um cliente, ou seja, quando o teu público-alvo compra, paga por aquilo. Antes disso, quando ele usa gratuitamente, quando ele diz que compraria, são alguns indicadores positivos, mas ainda a gente não diz que é uma evidência de validação. Validação é quando ele vai pagar realmente para usar aquela solução, mesmo que seja uma solução caseira, mesmo que seja só um Excel, mas se você consegue gerar valor para ele resolvendo o problema, isso já basta para ele se sentir apto a pagar, né, por aquilo. E aí os dois últimos estágios, eles envolvem muito mais um processo não mais de validação, mas um processo de crescimento. Então, o quinto
O quinto estágio ele está baseado em, ok, criei a minha máquina de vendas no estágio anterior, então como eu consigo escalar essa máquina de vendas e crescer. E o último e sexto estágio, então, ele está muito mais baseado em estruturar essa startup para ela se tornar uma empresa. Capturar investimento, fazer mais a parte de societária dessa empresa. É lógico que a gente vê isso antes, mas aqui é muito mais em sair desse estágio de startup e se tornar algo mais factível, maior, assim, mais empresa mesmo, com ações, e aí até o perfil desse empreendedor sai desse lugar de explorador e vai se tornar um perfil mais de gestor, né, de CEO dessa empresa. Perfeito. Carol, a gente falou de ambos os modelos tradicionais, aquela empreendedora que vai investir no modelo tradicional, né? E também aquelas empreendedoras que vão aí dar o start na sua startup. Mas agora pensando na persona empreendedora tradicional, que já está lá na ponta, já está na operação, mas o negócio dela, ela entende que está muito estagnado, não está muito acompanhando as tendências, a inovação, né, aquilo que está chegando por último, tecnologias, ela não está ainda se apropriando muito disso. Como que essa empreendedora pode, sem ter que movimentar aí grandes fundos, investimentos, montar equipes grandes para pensar em inovação, como que ela pode se apropriar disso no dia a dia dela, né, sem deixar também de tocar todas as outras demandas de uma empresa tradicional, né, de toda a demanda que já existe no dia a dia? Como que ela pode no dia a dia inserir a inovação? Bom, o primeiro passo é estar aberta para enxergar as oportunidades, né? Então, no nosso dia a dia, muitas coisas podem ser otimizadas. E essa otimização, essa melhoria, ela é um processo de inovação. Então pode ser uma pequena coisa, uma mudança de layout, um pequeno ajuste no produto que vai facilitar alguma situação. Aí eu tenho uma inovação incremental. Ou eu posso ter uma inovação disruptiva, que é a partir do princípio que tudo que foi feito até agora foi positivo, mas que existe uma forma completamente diferente para fazer isso muito melhor, né? E de uma forma muito mais eficiente. Então ela não precisa começar pela parte disruptiva, né? Assim, mudando drasticamente tudo como as coisas são feitas, mas olhando daqui a pouco para pequenas inovações incrementais. E a gente sempre fala que existe uma diferença muito grande entre invenção e inovação. E esse é o olhar que ela precisa ter nesse momento. Quando eu estou inventando uma coisa, essa invenção pode ser muito criativa, muito maravilhosa, muito futurística, sei lá, mas ela não gera valor. E a grande diferença da inovação para a invenção é que a inovação gera valor, ou seja, torna melhor aquilo que está sendo feito para alguém. Então, isso de tornar melhor para alguém, primeiro que já coloca uma terceira pessoa envolvida ali, né? Então, como que eu vou inserir as pessoas que eu estou gerando valor? Seja o meu cliente, seja o meu funcionário, eu posso estar inovando internamente, né? Não só para fora, mas para o meu público interno também, para os meus funcionários. Como eu organizo melhor a minha dinâmica. E isso a gente só consegue conversando, trocando ideias, expondo essas situações. Então, não quero criar um time de inovação, mas vou criar a hora da inovação, por exemplo. As né? práticas do dia a dia. As práticas, exatamente. Vou trabalhar sei lá, o cantinho da inovação para a gente colocar algumas indicações. Mas é ter essa janela aberta, né? Deixar a porta ali disponível para que essas observações ou essas sugestões apareçam também. E lembrar de começar hoje com o que a gente tem hoje. Então, não necessariamente começar direto por uma inovação disruptiva, mas fazendo pequenos passos que pode melhorar. E sempre lembrando, né? Que é sempre melhorar, é sempre tornar melhor. Se ficou muito mais criativo, muito mais bonito, mas tá incomodando mais, tá gerando mais custo, tá atrapalhando, a gente não tá inovando, a gente só tá inventando uma coisa que não tá me ajudando na prática. Sim. Carol, nosso bate-papo aqui foi muito bacana, mas a gente tá chegando agora ao final da nossa conversa. Eu queria agora, nesse último tema, nessa última fala tua, que tu trouxesse uma mensagem de esperança, expectativa, né, para quem está aí querendo muito empreender, querendo muito trilhar aí esse novo caminho, né, fazer essa transição de carreira. Enfim, que tu deixasse uma mensagem também, se despedindo, querer deixar aí teu contato, né, o teu Instagram, enfim, se tu assim achar interessante, pra gente então finalizar o nosso bate-papo.
Camila, para mim, como eu disse, é sempre especial compartilhar experiência com outras pessoas, principalmente mulheres, né, que estão aí abertas para esse processo de empreendedorismo. Eu sou mãe recentemente de uma menininha de 2 anos, né, e uma coisa que a maternidade e o empreendedorismo, para mim, se conectaram muito, é o desafio da gente encontrar semelhantes e conseguir, nesses semelhantes, entender que a gente não está sozinha, né? E que existem outras pessoas passando pelos mesmos desafios e conseguindo conversar com essas pessoas para entender qual foi o caminho que você tomou para resolver isso, ou daqui a pouco só tá tudo bem, né? Outras pessoas também passam por isso, eu tô passando pelo meu momento. Então, assim, na maternidade, às vezes eu só queria enxergar que as coisas que aconteciam comigo também aconteciam com as outras pessoas. E hoje a gente está nesse ambiente, né, de redes sociais, onde existe um mundo encantado, e dentro da inovação, o mundo dos unicórnios, né, que muitas vezes não é dito, não é compartilhado o fracasso, não é compartilhado alguns desafios e algumas dificuldades. Então, assim, já deixando como conselho e como uma perspectiva, é que tá tudo bem falhar e faz parte do processo, principalmente de inovação, que a gente falhe, que a gente vai cometer alguns erros, mas aprender com esses erros e estar aberto, né, para entender isso como aprendizado, para retomar, e sempre estar aberta para falar a verdade. Então, se uma empreendedora vier te buscar pedindo um conselho, dê um conselho real de como é a perspectiva a partir da situação real, né? Não tentar glamourizar tudo, não tentar tornar a perspectiva mais feliz. Existem momentos felizes, mas também existem momentos desafiadores, e é muito bom que a gente fale a real, né, pra gente tá mais confortável com essa jornada. Empreender não é para poucos, é para todo mundo. É só a gente estar disposto a esse processo. Ele não é um processo que vai ser 100% maravilhoso, mas também não é 100% horrível ou drástico, né? Como tudo na nossa vida, existe uma balança e essa balança é equivalente. Então, vão ter desafios, sim. Vão ter coisas boas, vão ter coisas que vão tirar um pouco o nosso sono, mas é estar aberto para esse processo. E o mais legal, né, a Alice já falava, né, o importante não é a chegada, mas é o caminho que a gente percorre. Então, se a gente está aberto com tudo isso, muitas coisas a gente vai podendo viver, amadurecer ao longo dessa trajetória. Então, desde 2014, quando eu saí do banco que eu trabalhava para querer empreender e busquei me conectar com empresas, assim como o Sebrae, para me ajudar e para me conectar melhor com esse universo, eu tenho aprendido cada dia uma coisa nova, porque eu estou disposta a viver essa caminhada, né? Então, assim, o Sebrae está à disposição, a Carol está à disposição, a Camila está à disposição, a FEComércio, o Lab está à disposição, assim como os programas que vocês estão oportunizando agora. Estar conectadas com essas pessoas, com esses núcleos dentro do ecossistema, ajuda mais e fortalece mais essas empreendedoras e esses empreendedores. Então, busquem estar conectados com o ecossistema, né? Ele é super importante para acelerar um pouco o processo e tornar esse processo um pouco mais calmo e tranquilo. Para trazer mais segurança também, seguro, né? Exatamente. Eu acho que é a palavra. Então, tá bem, Carol, muito obrigada por ter aí dispor, né, esse tempo para conversar, para interagir, falar um pouco sobre empreendedorismo. Foi muito rico esse nosso bate-papo. Te agradeço. Camila. E agradeço também a todos que nos acompanharam. Esse foi então mais um episódio do Labcast com a temática empreendedorismo feminino. Até breve.